Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança em que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não hei de escolher. Ora, se de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E isso eu queria traçar essa perspectiva de uma necessidade de nós como crente, né? De fato viver a partir da mesma perspectiva que Paulo tentava mostrar à igreja de Filipos. E aí, mediante isso, eu queria que nós pensássemos Cristo, sentido primário da alegria de viver, né? Quantas pessoas têm uma alegria tão efêmera? Mas a gente tem que dar sentido à vida. A vida tem que ter sentido para mim. E Paulo é bem categórico quando ele diz aos Coríntios, ele diz, se pensarmos em Cristo, né, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque essa sociedade que estamos vivendo nunca teve tanto carro, nunca teve tanto celular, pobre nunca comeu tão bem, mas mais do que nunca está abarrotado as clínicas de psiquiatria. É assim, meus queridos, são pessoas que não têm sentido para a vida. Prova disso é que qualquer pessoa chega assim, mata alguém por 10 reais, por R$1, por qualquer besteira, por qualquer contrariedade. Vivemos naquilo que alguns chamam de sociedade, ou geração do mimimi. Qualquer coisa o povo diz que está depressivo. Você não pode fechar minha cara, quando já me invoquei com Jobson, porque Jobson não deu a paz do Senhor como deveria. Enfim, eu já estou aqui toda... Amados, vamos entender que a vida de fato é uma coisa que exige de mim, de você, dureza, pulso, posição, sentido diante dos embates. E aí eu vejo essa fala minha embasada no que Paulo tinha. Paulo tinha problema na igreja de Filipos, tinha de fato, em Filipos tinha dificuldade, tinha inimigo do Evangelho, tinha, mas ele diz, em tudo me alegrarei em Cristo. E é justamente isso, meus queridos. A gente tem que entender que na vida a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Só que nós, na sua grande maioria, eu e você, a gente só tem o viés de enxergar o lado negativo das pessoas. E aí é um grande erro que nós cometemos com frequência. Mas vejamos bem, o que é que Paulo ensina aos filipenses acerca disso? Que o nosso viver tem que ser o resultar um progresso para o Evangelho. A minha vida não é para o bel prazer meu,
mas a minha e a tua vida tem que resultar para o desenvolvimento do Evangelho. Será se alguém está sendo abençoado em Sumé pela tua presença em Sumé? Tua presença onde você está contextualizado tem sido bênção? Que bênção, um exemplo. Morre uma pessoa aqui do nosso meio. Mas rapaz, morreu fulano, sim, morreu o pastor Zé Maria. Eles vão ter saudade de Zé Maria ou não? Que imagem alguém eu vou deixar para a Adam, para a Alícia, vou deixar para vocês quando a gente se separarem, seja eu indo para outro lugar. E eu fico pensando, pessoas partem da vida e muitas das vezes, quando passa, rapaz, já foi tarde. Muitos não têm coragem de dizer isso, mas na realidade, rapaz, não deixou marca nenhuma, a não ser ruindade, a não ser perspectiva ruim. E aí, meus queridos, crente, você como crente, nós como cristão, onde quer que nós venhamos passar, nós venhamos fazer o quê? Eu vou ser bom para ter o meu ibope lá em cima. Não, procuro ser cristão, porque eu, na condição de cristão, eu tenho que trazer a expansão, o engrandecimento, o desenvolvimento, o progresso do Evangelho. Eu sempre digo, a maior pregação que se prega não é evangelização a partir de uma literatura. A maior evangelização a maior evangelização é quando eu e você, nós juntos testemunhamos a veracidade do Evangelho. Isso é o meu e teu grande desafio. E é isso que Paulo mostrava na igreja de Filipos, onde ele tratava essa questão. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que é que tem acontecido? Prisão na vida de Paulo. O que é que tem acontecido? Toda sorte de dificuldade. E muitas das vezes você quer saber quem são os crentes, é só botar ele no arroxo. Eu estava dizendo quinta-feira, nós não nos conhecemos. Eu não conheço essa plateia que está de frente. Vocês não me conhecem. Nós não nos conhecemos. A gente talvez está sujeito a fazer tantas coisas que a gente nem imagina que somos capazes de fazer, tanto benéficos como maléficos. E aí, meus queridos, a gente vai ver nesse texto onde diz assim: olha, eu estou na prisão, eu estou em cana, eu estou numa dificuldade, mas eu estou o quê? Eu estou alegre. E muitas pessoas, eu sei que passa por dificuldade, por trauma, mas no meu trauma eu tenho que ressurgir das cinzas como a fênix. No meio da queda eu tenho que levantar a folha e levantar, mas não ficar a vida toda se lastimando. Eu perdi, eu era rico, eu era bonito, eu era não sei o que, era do passado, eu sou hoje. Ninguém vive de passado a não ser museu, como diz o provérbio. Ou seja, eu tenho que viver o presente, viver dentro de uma realidade, não viver choramingando a partir do passado. E Paulo disse: olha, as dificuldades vêm sim, eu estou na prisão sim, mas que tudo tem o quê? Tem um propósito para a contribuição do Evangelho. Tudo tem um sentido, tudo é ação de Deus. E aí, meus queridos, a gente tem que descansar nisso. E aí ele prossegue no verso 13, diz: olha, de maneira que as minhas cadeias, olha, o que? As minhas o quê? As minhas o quê? Glória, coroa, não, mas as minhas cadeias, em quem? Em Cristo, se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. Escuta, diga, cadeias e algemas. O que fizeram as algemas e as cadeias de Paulo? Estimularam o quê? Os irmãos. O que fizeram mais? A cadeia e as algemas de Paulo conduziram ele à guarda pretoriana, ou seja, a guarda de elite. Às vezes uma queda de alguém pode conduzir no progresso do Evangelho. Pastor, e Deus só trabalha só em exaltação? Não, Deus também trabalha em queda, Deus trabalha com doença, Deus trabalha com humilhação. Mas à medida que eu estou me humilhando, diz a Bíblia, Ele vai na sequência o que? Me exaltar.
Aí entenda, meus queridos, que muitas vezes a sua crise, o seu problema, a minha luta, o arrosto, esse problema que Georgia estava contando, testemunhando aqui, faz o quê? Motivo para ela vir aqui. Se ela não tivesse passado por esse estreito, jamais Georgia tinha vindo aqui e tinha dito que o Deus no qual nós pregamos é um Deus que funciona na vida dela também. E muitas vezes nas nossas orações dizemos assim: Senhor, eu quero o quê? Uma experiência contigo. Sim ou não? Quem é que não quer experiência com Deus? Quem é que não quer? Todos queremos, mas na experiência a gente tem que passar, como diz aquele provérbio bem pentecostal, na moinha, no funil, na peneira, nesse processo tão difícil. E a gente simplesmente não, eu quero ser aprovado, sem prova. Eu quero ter experiência, isso não existe. E evangelho à luz da Escritura é experiência com Deus. Mas eu ignoro muito crente que fala muito, irmão Juraci, mas vive pouco o evangelho, que diz que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus traz providência, mas ele não vive o que é evangelho. E evangelho é prática. Eu não posso meramente falar em contribuição se eu não me disponho a contribuir. Eu não posso falar em nada daquilo que de fato eu estou falando, vamos supor, de alegria. Eu tenho que procurar viver essa alegria à luz do Evangelho de Cristo. Amém, meus queridos? E aí Paulo deixa bem claro que as algemas, que as cadeias fizeram o quê? Progresso para o Evangelho. E ele prossegue dizendo, olha, estimulando o que os irmãos nas minhas algemas ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Diz o verso 15: alguns efetivamente proclamaram a Cristo por inveja, por porfia, outros porém de boa vontade. Analise comigo, meus queridos, que aqui a segunda verdade que Paulo nos evidencia, que mesmo as algemas, mesmo os lados negativos, permissivos, de certa forma, teria um progresso do Evangelho. A segunda verdade, a gente tem que entender que em tudo devemos ser movidos pela alegria de viver em Cristo. Analise comigo que ele diz assim, olha, alguns do nosso meio estão pregando o Evangelho. Uns pregam o verdadeiro Evangelho, outros pregam o Evangelho para, como é que diz, misturado, um Evangelho mais humano do que divino. Aí Paulo estava dizendo, esses miseráveis estão aqui, vamos botar na fogueira, são hereges, deixa eu pregar o Evangelho. De certa forma serão o quê? Dentro daquela pregação, Deus pode usar alguém de um herege, vocês acreditam nisso? Deus pode usar um satanista, Deus pode usar um catimbozeiro para trazer alguém à salvação, vocês creem nisso? Jesus deixou bem claro, meus queridos, onde ele diz, olha, se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Deus, ele tem vaso, seja na igreja ou fora da igreja. Deus usa ele quem quer, como quer e da forma que quer. É isso que Paulo está dizendo. Não se preocupe, não fica aí a pensar que Deus só usa de forma seleta A ou B. Eles em tudo devemos ser movidos pela alegria. E ele prossegue no verso 15, ele diz assim, ó, antes de forma efetiva, alguns proclamam a Cristo o quê? Por inveja e por porfia. Tem gente que prega o Evangelho por inveja. Você abre uma igreja aqui, na rua direita, número 54, rua direita, número 55. E muitas pessoas pregam o Evangelho por inveja. Muitas pessoas pregam o Evangelho por porfia. Como ele diz aqui, muitos pregam o Evangelho de forma para vanglória. Mas ele, como ele diz aqui, olha, alguns por inveja, por porfia, outros, porém, o que? O fazem de boa vontade. Aí o que é que diz o verso 18? Vamos todos juntos? O que ele diz aqui o 18? Escute bem, diante daqueles, uns pregam de verdade, outros pregam de mentira. Uns pregam com confusão, outros de verdade. Mas e quem importa? É uma interrogação forte. A gente até pode rotular. Quem é os crentes? Os congregacionais. Quem é os crentes? Só os assembleanos. Quem é o povo de Deus. E Deus vai deixando.
E vão o quê? Expandindo. Ele vai catar no meio dos congregacionais, dos assembleanos, dos batistas, o quê? A igreja dele. E a gente, como eu dizia a Juarez, a gente tem um problema muito sério, é ser exclusivista. Quem é o povo salvo? Os crentes congregacionais, os pioneiros. Quem é os crentes salvos? O povo remido. Deus vai tirar desse povo a igreja dele. Amém? Alguém pode pregar o evangelho, fazer alguém ser salvo e ser um perdido. Mas que a Bíblia diz, Paulo disse o quê? Eu me alegro que o progresso do evangelho está sendo feito. A gente vê na Síria, a gente vê nos países islâmicos, os satanás tomando conta, matando os crentes, mas no meio daquele fuzuê todo, lá tem uma igreja. No meio de... por isso que eu ignoro quando alguns... Não, fulano de tal vai acabar, o comunismo vai acabar, a igreja, não sei quem... Não, a igreja não depende de ninguém, depende 100% de Cristo. Quem sustenta a igreja é Cristo. Quem salva a igreja é Cristo. Quem vai levar ela para o céu é Cristo. Amém, amados? É essa mentalidade que nós devemos ter. Nero não parou a igreja, Hitler não parou a igreja, Nabucodonosor não parou a igreja, nenhum Satanás na história parou a igreja. A igreja tem uma promessa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele diz que importa se alguém está pregando o evangelho de boa vontade, mas ele diz que importa, contanto que de toda maneira, pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, e nisso que chorarei, lamentarei, murmurarei, nisso que me regozijarei, sim, se regozijarei, ou seja, eu me alegrarei. Não é isso? A gente faz isso, a gente rotula. Uma das coisas mais fáceis que a gente faz hoje é rotular. Deus pode salvar vidas dentro da igreja universal, mesmo sendo uma igreja salva, como a nossa não é uma igreja 100% salva. Vocês entendem isso ou não? Deus pode trazer pessoas ao evangelho dentro de uma seita. Como pastor? Deus em nenhum momento ele depende de instituição. O evangelho perpassa. Agora, se ele está naquele meio, aquele meio não condiz, Deus tira. Por isso que ele sai dele, povo meu, né? Quando ele diz sai dele, povo meu de Babilônia, as pessoas pensam que Babilônia é só a igreja católica, né? Sai de Babilônia. Babilônia é um sistema monetário, financeiro, religioso, que domina ao longo da história do ser humano. Ou seja, eles saem do meio dele. E uns estavam nossos, eles saíram porque não era o quê? Nosso. Mas qual é a verdade que eu quero aqui trazer? É que diante desse fuzuê todinho, o que é que Paulo fazia? Estava lá se lastimando porque tinha uns cabas ruins no meio da igreja. Vamos fazer uma assembleia, excluir esse Satanás aqui que estão infernizando. Era isso que ele disse? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Não, mas que importa? Não é isso? Contanto que Cristo, contanto que de toda maneira, diga de algumas maneiras, mas a gente tem uma maneira de, estou aqui no Facebook, como é que diz, uma rede social, falando para muitas pessoas, mas tem uma maneira, tem alguém ao vivo aqui, tem a Rádio Cidade, que faz o programa, tem muitas maneiras, e eles importa que de todas as maneiras, o quê? Quer por pretexto, quer por verdade, Cristo seja o quê? Anunciado. Muitas vezes a gente quer anunciar Cristo do nosso jeito, das nossas normas, dentro da caixa. Olha, alguém faz teatro na igreja, se a gente não gosta, mas se alguém quer fazer, amém. Não, teatro não é de Deus. Eu sou daquele tipo de crente, vamos supor, o cara vai usar o esporte, vamos supor, vai usar a bola de neve, no lugar de ter um púlpito, tem lá uma prancha, aqueles satanás estão lá com uma prancha no lugar de ser um púlpito, e muitas vezes Deus vai encontrar uma pessoa no meio da... É só porque é uma prancha e tem um sistema lá, não pode. Doutrina vai ter, como a da gente tem nossas fraquezas.
Ou nós somos 100% doutrinários, 100% teologicamente correto, né? E aí o que é que Paulo diz? Olha, quem importa? Seja Cristo pregado. E nisso eu vou o quê? Me regozijar. Nisso eu vou me alegrar. E uma das coisas que muitos crentes não têm hoje chama-se alegria. Salvou alguém na Batista. Eita, na Batista, por isso é na congregacional. Rapaz, a Batista tem 3 crentes, 3 tantos maior do que a da gente. E pode. Eles fizeram uma festa, vamos fazer outra para a gente passar na frente. Eles têm tal, a gente vai passar na frente deles. O que tem de crente com olho desse tamanho, miserável assim, com um pensamento pequeno, medíocre, pobre, não tem vida. Eu quero dizer, se você quer ter vida, você tem que ser alegre. E sabe onde está a alegria? Dentro de você. Sabe qual é o problema? Não é suma, não é a política. Muito bem, a maior desgraça mora dentro da gente. É como a gente enxerga as coisas. E Paulo diz, diante dessa coisa todinha, alguém está pregando o evangelho de forma de pretexto, eu estou me alegrando. Porque Deus vai resultar em quê? Em libertação. Isso é tremendo, meus queridos. A gente muitas das vezes coloca Deus dentro de um quadrado, olha, vamos rotular e Deus vai salvar só através daqui. Aí Deus, não, vai não. Aí está o cara pregando teologicamente, está dentro das normas, aí o Senhor usa lá um. Converte no meio daquele fuzuê. Depois tira ele dali, ele vem testemunhar aqui. É assim que Deus faz. Amém? Mas a moral da história, Paulo, diante de toda a contrariedade, como é que ele fazia? Ele fazia o quê? Se alegrava. E aí é justamente isso que eu queria que nós venhamos aplicar em nossas vidas. Se a gente tem motivo para se alegrar, mas tem motivo para se alegrar quando recebe tal bênção. Não, muitas das vezes aquela possível queda é o motivo de quê? De aprendizagem. E é justamente isso que Paulo fazia. Paulo, ele enxergava uma coisa e tinha um olhar assim, transcendental. Vinha lá uma barreira assim, eu estou vendo, o diabo aprontou de forma, mas eu estou enxergando dessa. Esse daqui veio realmente das algemas para me chorar, mas eu estou alegre. O que te faz feliz é uma felicidade interior dentro de você. É como você percebe as coisas, é como você enxerga a coisa. Tem gente que é murmurador por natureza, dá um calor, ele começa a espraguejar por causa do calor. Aí quando Deus manda a chuva, ele diz, isso é uma lama. Aí começa a se lastimar por causa da lama. Aí quando de fato tem chuva, ele diz, também eu não consigo secar a minha roupa. Aí quando não tem de fato, tem um sol, ele diz, mas tem um sol, mas não tem a água. Tudo ele se lastima, tudo é coisa negativa, só enxerga dentro de um viés negativo. E você tem que correr muitas vezes a régua dessa de vida. Meus queridos, eu preciso ser alegre. Não uma falsa alegria, mas uma... Sabe onde é que está a alegria verdadeira? É aqui. Você sabia que a Bíblia diz que a pessoa alegre fica até bonito? Sim ou não? O coração que alegre formoseia o rosto. Tem gente que é feia aparentemente, esteticamente, mas ele tem uma paz tão tremenda. É verdade isso, que você se alegra em conversar com o indivíduo. Não é à toa que muitas mulheres se encantam por causa feia, né? Uma conversa bonita, mas enfim, isso é bíblico. A Bíblia diz, quando a gente é o contrário, quando eu sou um indivíduo amargurado, o que acontece? Até os ossos eu adoeço. Já viram isso? Uma pessoa amargurada de espírito, ele é doente dos ossos. Aí quando você vê algum crente todo encrequiado aí, o problema não é ósseo não. Quando você vê uma gastrite, muitas vezes não é a gastrite, é o emocional que precisa ser trabalhado. E aí Paulo diz o quê? Eu vou o quê? Nisso o quê? Me alegrar. E nisso continuarei o quê? Alegre. No meio da adversidade, no meio da fartura ou no meio da escassez. Ele disse o quê? Alegria. Amém? E se existe uma coisa que eu, como crente, tenho que ser, é alegre. Eu tenho um grande desafio.
a viver uma vida de alegria. Amém, amados? Sabe por quê? Sabe por que a gente tem motivo de ser alegre? Porque quando o Senhor vir buscar a igreja, quando a trombeta tocar, quando eu fechar os olhos, eu vou morar eternamente com o Senhor. É uma vitória triunfante eterna. Quando você vê um jovem se entregar ao tráfico de droga, ao uso da heroína, da cocaína, do crack e companhia limitada, é porque ele não tem sentido para viver. Se existe um povo que tem sentido para viver, é o povo crente, que espera Jesus nas nuvens, vir com poder e grande glória. E aí eu lhe pergunto, será se alguém olhar para mim, sabe aquele cabé crente? É o mais emburrado, é o mais chato, ele não dá é sisudo. Parece um delegado enturido, né? Como diz o Matuto do Cariri. Não, eu como crente, eu sou alegre dentro de mim, porque eu sou salvo. Amém? Porque Cristo me deu de fato vitória. Verso 20 e 21 diz assim, olha: segundo a minha ardente expectativa e esperança, envergonhado antes em toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque aquele homem, porque Paulo era um homem alegre em qualquer situação. Ele diz o quê? Cristo vai ser o quê? Engrandecido, né? Seja no meu corpo, seja em vida e seja o quê? Em morte. Ou seja, Paulo não sintetizava sua vida meramente nas coisas terrenas. Ele disse, eu sou alegre porque seja na morte ou na vida, eu estou em Cristo, eu estou com Cristo. E seja Cristo em quê? Exaltado. Ou seja, para eu ser um crente alegre, qual o caminho a trilhar? É o quê? É eu trilhar o quê? A exaltação de Cristo. Porque muitos estão tristes, porque eles fazem, eu fiz uma coisa, evangelizei, eu dei uma cesta básica, aí ele bota no Facebook, não, você deu uma cesta básica, você fez alguma atividade, você fez para a glória de Cristo. E se fez para a glória de Cristo, não é para aparecer. A Bíblia é categórica em dizer que quando eu vou dar realmente uma esmola, né, com a mão direita, escondo a esquerda para que não veja. Ou seja, eu não vou trocar a trombeta. Se eu estou orando, eu estou jejuando, se você faça para si, para Deus, meus queridos. Eu vou dar uma oferta. Eu já vi pessoas que chegam diante do pastor, estou aqui com um cheque de 4.000, entrega na mão do pastor. Qual a obrigação dele? Entrega no envelope a tesoureira. Mas ele faz questão de mostrar que ele está dizimando, que ele está ofertando, que ele está ajudando. Meu querido, se eu vou fazer isso, a glória não é de fato para Cristo, é para mim. E o sentido da alegria de Paulo é porque Paulo tinha como Cristo, como sentido da sua vida. E quantos de nós fazemos coisas em nossas vidas que o sentido é o nosso ego, é o nosso casamento, é o nosso ministério, é a igreja, não tem sentido. Porque a gente dá sentido àquilo que não tem. O sentido real da minha alegria é Cristo. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, diz a Bíblia, o que? Façamos para a glória do Senhor. Mas muitos crentes, na sua grande maioria, e eu me incluo nos tais, muitas vezes fazemos alguma coisa e fazemos para a glória da gente, para aparecer. E aí não resulta em alegria, porque a verdadeira alegria vai resultar a partir do momento que eu me volto para a exaltação de Cristo, em tudo. Amém, amados? Por fim, o dilema entre o escolher o melhor e o necessário. Se eu fizer uma pergunta aqui a vocês, entre um dilema, uma escolha entre escolher o que é melhor e o que é necessário, o que vocês escolheriam? E aí eu faço a pergunta de fato. Entre o melhor e o necessário, onde você de fato ficaria? Sem sombra de dúvida, sem nenhuma hipocrisia, nós iríamos buscar o melhor. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós queremos o melhor. Se eu procurar, como se eu botei uma casa de
3 quartos e uma casa de um quarto, que era melhor, que tem 3 quartos confortável, com suíte e tudo aquilo. Não é isso? Sim ou não? Isso é a lógica humana. Não, eu sou o mais humilde da casa de Deus, eu sou necessário. Mentira. Mentira que eu e você vai querer o melhor. Vamos ver o que Paulo de fato fez diante disso. O dilema entre escolher o melhor e o necessário. O verso 22, acompanhe comigo. Onde ele diz assim, olha, porque para mim, o verso 21, porque para mim o viver é o que? É Cristo, e o morrer é o que? É lucro. Viver é o que? Viver é bom? Sim ou não? Quem gosta de viver? Porque se não gostar, a gente despacha logo hoje. Faz logo o culto aqui mesmo, fundo. Quem gosta de viver? Amém, glória a Deus. Não ia orar para Jesus te levar agora. Mas você gosta de viver. Não é isso, sim ou não? Amém? E é necessário dizer que eu gosto de viver. É bom viver. E viver em quê? No meio desse vendaval e alegre. Viver nesse, mas numa esperança de que o dia vai ser melhor amanhã. De que Cristo vai vir buscar a igreja. De fato, esse é o sentido. O viver de fato é o quê? É bom, é lucro. Mas o viver de fato é Cristo. Agora, o morrer é o quê? É lucro. Aí ele prossegue. Entretanto, se o viver na carne, o quê? Traz o quê? Fruto para o meu. Já não sei o que escolher. Diga, já não sei o que escolher. Ou seja, Paulo mesmo, um homem preparado, dotado de vários dons espirituais, um homem realmente poliglota, mas ele chegou num dilema. Analise bem, eu estou o quê? De ambos lados eu estou o quê? Apertado, eu não sei como escolher. Porque eu acho muito melhor partir. Está o quê? Com Cristo. Isso é o melhor. Vamos ver se Paulo escolheu o melhor ou o necessário. Prossegue aí, por favor. 24. Todavia, quando ele diz todavia, a marcação já está dizendo o quê? Contrariedade. Todavia, talvez, né, já está contrariando a vertente anterior. Não é isso? Todavia, por causa de quê? Eles deveriam escolher o melhor, que é estar com Cristo. Mas por causa de vós, julgo mais o que? Necessário permanecer na carne. Por isso que esse cara era alegre. Ele disse, por minha vontade com Cristo. É muito melhor. Mas há o que? Há uma necessidade por vós. Quer ser alegre? Não seja um indivíduo egoísta. Não seja um indivíduo pragmático, pensando em si. Hoje a gente é movido por lucro. Vamos supor, onde é que você vai fazer tal carreira? Não, por isso que todas as pessoas só querem. Qual é o curso que quer fazer? Medicina. Qual é o curso de medicina? Qual é o curso? Não é para salvar a vida, não. É para ganhar dinheiro. É para ter status. Eu não quero dizer que você não vai sonhar, mas, meus queridos, tem pessoas que talvez é um melhor um advogado, um melhor um outro funcionário, outra área de que um médico. Aí muitas vezes está um médico lá que não tem nenhuma vocação, porque o status de ser médico, de ser doutor sem de fato ter doutorado. Não é isso? É isso que eu quero mostrar aqui a vocês. Vamos entender entre o quê? Entre o melhor e entre o quê? Necessário. Você quer ser alegre? Sim ou não? Sempre você vai ter esse dilema entre o melhor e o necessário. E a gente, de forma errônea, corremos o quê? Para o melhor. A gente não busca o necessário. A vida é feita de escolhas. Amém? E para eu ser uma pessoa alegre, eu também tenho que pensar que em dado momento eu vou dizer, o melhor é melhor. Mas nem tudo que é melhor é o que? É necessário. Eu vou ficar com o necessário. Amém, meus queridos? E aí, eu encerro dizendo uma verdade a vocês. Seja uma pessoa alegre. Seja uma pessoa na alegria de viver. Cristo dá sentido para viver. Quando vier a depressão, você vai dizer não. Quando vier a polaridade, você vai dizer não. Quando vier a angústia, você vai dizer não. Quando vai vir um sentido de morte, você vai, se tiver que morrer, eu vou morrer hoje, mas vou estar com Cristo.
Mas também, se Cristo achar melhor e essencial, necessário, eu vou estar aqui até o dia que Cristo de fato escolher para estar. E aí, por fim, eu digo aqui a você: seja um cristão alegre. Que Deus dê a você, a mim, a ti, a nós, sentido para a alegria. E só podemos viver essa alegria se Cristo for de fato o primário, o primeiro, o singular em nossas vidas. Você pode aplaudir a Ele?